Eu encontrei o presente perfeito para minha irmãzinha. Eu queria que o Natal dela fosse inesquecível. Onde a gente tá indo? Reclamou a minha irmã mais nova do banco do passageiro. Pela janela passavam as árvores infinitas do norte do Maine. Pra um lugar legal, eu disse com um sorriso. Você já falou isso, idiota. Ela bufou, revirando os olhos. Mas o que a gente vai fazer? Eu já te disse, falei, sintonizando o rádio numa estação natalina. É a sua surpresa de Natal. Minha irmã mais nova, Sarah, estava tendo um ano difícil. Ela tinha acabado de fazer 15 anos e estava passando por mudanças bem desconfortáveis em casa. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. A vida dela tinha virado de cabeça para baixo. A mamãe e o papai estavam exigindo mais dela do que nunca. E para piorar, o namorado dela, o Bradley, tinha terminado com ela de forma bem escrota no começo de novembro. Eu lembrava como tinha sido complicado para mim nessa idade. Então, decidi dar para ela um presente de Natal que ela nunca ia esquecer. E mesmo por trás da máscara de angústia adolescente, dava para ver que ela estava animada. Dirigi por mais 1 hora, de vez em quando, cantando junto com as músicas de Natal no rádio chiado. Em um momento, até consegui fazer a Sarah cantar bem. Aquilo esquentou o meu coração, ver ela se abrindo, igual quando a gente era pequeno. A gente tinha acabado de atacar uma caixa de bengalinhas doces quando saí da estrada e entrei numa velha estradinha de madeireiro. Tá quase, eu falei, ligando a tração nas 4 rodas. Segura firme. A gente sacolejou pelo caminho esburacado por mais ou menos 1 quilômetro, até, finalmente, chegar na clareira que eu tinha encontrado. É um espaço aberto entre pinheiros gigantescos. Nenhuma pessoa num raio de quilômetros. O lugar perfeito. Ah, David, disse Sarah, levantando a sobrancelha. É aqui que era para ser um lugar legal? Eu sorri, fazendo sinal para ela descer do carro. Levei ela até a parte de trás, até nós dois ficarmos parados na frente do porta-malas. Fecha os olhos, eu disse em tom brincalhão. Sarah pareceu meio desconfiada, mas obedeceu. Fiz um rufar de tambor com as mãos no metal antes de escancarar a tampa. Feliz Natal, Sarah. Ela abriu os olhos e engasgou, levando a mão à boca. Bradley, amarrado e amordaçado com fita adesiva, começou a se mexer grogue enquanto a sedação ia passando. Eu achei que o gorro de Papai Noel que eu colei na cabeça dele deu um toque especial. Sarah se virou para mim quando Bradley começou a se debater, os olhos dele indo do meu rosto pro dela. David, você lembrou. O resto aconteceu rápido. Os olhos de Bradley se arregalaram de confusão, depois de medo, depois de pânico. Eu podia jurar que ouvi um me desculpa abafado quando as mandíbulas dela se fecharam em volta da garganta dele. Ela fez uma bagunça, mas isso não foi culpa dela. Ela só vinha se transformando havia alguns meses. Eu olhei para o lobo cinzento e magrelo com os olhos da Sarah. Um uivo subindo na minha garganta enquanto eu também começava a mudar. Deitei a cabeça nas patas enquanto ela começava o banquete. Eu estava tão orgulhoso dela. A primeira caça de verdade. O presente perfeito. No último Natal, eu não quis dar meu coração para alguém especial. Fui tirada de casa na véspera de Natal depois de uma briga com a minha mãe. Eu chamei ela de vaca e falei que queria que ela estivesse morta. A minha mãe tinha um problema sério no coração, então me arrependi na mesma hora do que disse, quando ela teve que se sentar lutando para respirar. Eu estava meio dormindo quando 3 batidas ecoaram lá embaixo. A voz da minha mãe me assustou. Tá lá em cima. Como assim? Mãe, o que tá acontecendo? Eu gritei. Fui arrancada da cama com violência e arrastada a escada abaixo. A mamãe não se mexeu, não falou nada, nem tentou me ajudar quando me jogaram dentro de uma van branca sem identificação. Eu não estava sozinha. A garota, uma loira em frangalhos, chorava com o rosto enfiado nos joelhos.
enquanto o cara, com cachos mal cuidados, escondidos sob o capuz, parecia em transe. Os olhos semicerrados, passamos voando sobre uma lombada e ele se inclinou ao máximo que os cintos deixavam. "Por que eles fizeram isso com você?" perguntou, a voz baixa, quase cantada. O garoto jogou a cabeça para trás. "TDAH", ele disse num soluço estrangulado. Eu nem sabia que tinha isso. Os lábios dele se curvaram num sorriso triste. Meu pai, ainda com dificuldade para respirar já faz um tempo. Eu devia ter sacado essa merda vindo. "A minha mãe", a garota falou num uivo. "Ela tá com um tumor no cérebro." Abri a boca para falar, mas a van freou de repente. Foi aí que os gritos começaram. Meus companheiros se despedaçando daquele estado de fachada quando fomos arrastados para o ar gelado. O prédio na nossa frente era perfeitamente simétrico. Havia uma entrada por onde eu via adolescentes gritando, sendo puxados para dentro de portas automáticas, e uma saída por onde adultos voltavam andando para os seus carros. Eu travei por dentro, corpo e mente parando, quando me puxaram para uma ala branca e clínica que cheirava a água sanitária. Tudo que eu conseguia ouvir eram gritos. Me separaram dos outros dois e me levaram para um quartinho branco. Cometi o erro de olhar para dentro de outra sala, espiando por uma cortina de plástico. Por trás dela, um braço pendia mole pela borda e um vermelho inconfundível se espalhava em poças sobre o aço inoxidável. Dei 2 passos para trás, o coração na boca. Eu precisava correr. Uma enfermeira mascarada me agarrou. O sorriso dela era aberto demais. Mandaram eu sentar na sala ao lado e eu obedeci, tremendo. "Tá tudo bem, Lucy", a enfermeira disse baixinho. "Antes de você nascer, a sua mãe tinha um coração muito doente e fez vamos chamar de uma apólice de seguro para ser ativada quando ela quisesse. Em alguns casos, os pais nunca decidem ativar essas apólices e acabam se apegando a elas." Ela reclinou minha cadeira e algo me espetou o braço. "Eu te garanto, querida", ela continuou, a voz tremendo enquanto o escuro começava a salpicar a minha visão. "Nesse Natal, a sua mamãe é muito grata pelo seu sacrifício corajoso." Presente de Natal. No começo, eu não soube o que pensar da caixinha preta com uma fita preta brilhante deixada na minha porta. Eu não estava esperando nenhuma entrega, mas Natal é época de surpresa, né? Olhei em volta enquanto me abaixava para pegar o presente. Não tinha nenhum caminhão de entrega à vista, nem um carro, nenhum sinal de alguém por perto. Eu não tinha como saber quem tinha deixado aquilo ali, nem por quê. A única razão pela qual eu sabia que o pacote era para mim era a etiqueta prateada e brilhante presa na caixa com o meu nome. Peguei a caixa e entrei de volta, trancando a porta atrás de mim. Esse presente não poderia ter vindo em hora melhor. Meu marido tinha ido embora no mês anterior. Disse que ainda amava a ex-mulher dele, a Alessandra, e que os dois queriam reconstruir a família deles. A gente tinha sido casado por quase 12 anos. Quer dizer, faria 12 na primavera. Meus olhos se encheram de lágrimas quando lembrei dos momentos que o Paulo e eu tínhamos vivido juntos. E aquela sensação de perda virou ódio e rancor. Eu não ia aguentar passar por isso de novo. Minha terapeuta não queria que eu ficasse presa no passado. Sentei no sofá e decidi abrir o presente para tirar a cabeça dos meus problemas. Só um envelope prateado estava no fundo daquela caixa escura. Uma caixa tão escura quanto o meu coração partido. O envelope também estava endereçado a mim. "Querida Laura, em 5 minutos, a pessoa que você mais despreza no mundo vai morrer. Feliz Natal. Assinado, um amigo." Eu não consegui segurar a risada. Aquilo só podia ser uma piada. O quê? Alguém ia aparecer na porta do meu futuro ex-marido e matar ele? Aí sim seria um Feliz Natal. Ou talvez essa pessoa pudesse tirar a Alessandra do caminho. Aí ele ia ser obrigado a voltar para mim, né? Isso seria perfeito na real. No último mês, a opção de assassinato tinha ganhado da opção de suicídio.
As duas rondavam minha cabeça desde que o Paulo foi embora. Olhei o relógio na parede. 3 minutos para acabar. Concentrei meus pensamentos e tentei decidir direitinho na minha cabeça de quem eu tinha mais ódio, do Paulo ou da Alessandra. Imaginei os dois na cama juntos, ele fazendo o amor com ela, do jeito que tinha feito comigo por tanto tempo, o conforto do toque gentil dele e o jeito que o sorriso perfeito e branco dele brilhava à luz de vela. Eu enxuguei minhas lágrimas. O que eu fiz de errado? Eu achava que a gente era feliz. Eu achava que a gente se amava. Ele me disse que ninguém nunca tinha amado ele assim antes, que ele tinha me amado mais do que tinha amado qualquer outra pessoa. Por que ele voltou para ela? Era porque eles tinham uma filha juntos? Era porque ele sabia que nunca teria filhos comigo? Por que eu tinha que ser essa perdedora, essa esposa horrível? A lista de mal-criados. O pequeno Tomás foi o primeiro encontrado, o valentão do pátio da escola, empurrado para fora de uma janela no 3º andar, do mesmo jeito que ele empurrava os menores que ele todos os dias. Laura foi a próxima. Ela nunca parava de reclamar por não ter o brinquedo mais novo, as roupas mais bonitas. Ela teve seu desejo final, de certa forma, ao receber um precioso colar de pérolas. Só que dá para dizer que ele ficou apertado demais no pescoço dela. Logo, João foi encontrado. O garoto que sempre se recusava a fazer a lição de casa e desrespeitava os professores. Eles o encontraram deitado no chão da sala de aula, seus dedos agora apenas tocos. "Eu vou ouvir", escrito 500 vezes com o próprio sangue dele no quadro negro. Pouco depois veio Maria. Ela sempre se recusava a dividir, sempre queria mais. Ela foi encontrada esmagada até a morte sob um monte de brinquedos. Nas casas das crianças, que não eram exatamente boazinhas, só gritos e lágrimas encheram o ar na manhã de Natal. Simplesmente não havia carvão o suficiente para todo mundo esse ano. Forçada a passar outro Natal com a minha sogra. A minha mãe tem ficado sozinha desde que o papai morreu. É sempre a mesma coisa. Vai, é só o fim de semana. Todo ano, meu marido me arrasta para casa da mãe dele no Natal. E eu passo por tortura pura, sem disfarce. É tradição. A minha sogra é o mal encarnado, uma era venenosa em forma humana, um corte de papel entre os dedos. Dá pra entender. Acho que deu pra entender. Mas isso não importa. Eu tenho que engolir porque é Natal. Eu tenho que ignorar que ela me rebaixa o tempo todo. Eu tenho que sorrir enquanto ela brinca que eu sou a pior coisa que já aconteceu com o filho dela e que ela reza pra Deus ter a decência de me derrubar pra ele achar uma esposa de verdade. E sempre que eu falo disso com meu marido, qual é a resposta dele? Ela é desse jeito. Claro, é o jeito indireto dela de demonstrar amor. Como eu pude ser tão cega? Eu é que sou a ingrata. Esse ano, eu implorei pro meu marido ficar em casa. Eu pedi pra ter um Natal bom, só nós dois. Ele ficou furioso. Meu marido quase nunca levantava a voz, mas isso aqui, pelo visto, merecia gritaria. Como você pode sugerir isso? Como você pode ser tão cruel no Natal? Como você pode me fazer decidir entre a minha mãe e a minha esposa? E então, pela enésima vez seguida, eu me vi sentada na sala de estar feia pra cacete dela, naquele sofá gasto. Você tá grávida? Já se passaram 3 minutos e eu já tô tentando não gritar. Não, Mimi, eu não tô grávida. Ai, graças a Deus. Ela disse. Você devia pegar leve nos biscoitos de Natal, então. Meu marido se meteu tentando mudar de assunto. A Clara trouxe um presente pra você, não é legal? Acho que você vai gostar, eu disse, tirando um colar estranho. Ai, é horrível. Eu a ignorei e fechei o colar no pescoço dela. Assim que eu fiz isso, ele começou a piscar uma pequena luz vermelha. Pronto, agora tá armado, eu disse. O quê? Meu marido perguntou, confuso. Eu enfiei a mão por dentro da blusa e puxei um colar idêntico.
Eu vou falar isso bem direto. Quando um desses colares é tirado, o outro explode. Eu nem tinha terminado de explicar quando a minha sogra começou a puxar o colar dela. Por sorte, o metal era grosso demais para simplesmente rasgar e arrancar. Escuta, presta atenção. Eu agarrei as mãos do meu marido. Agora, você tem que escolher. Ela ou eu. Eu achei que ele ia ao menos pensar um segundo, que 10 anos de casamento iam fazer ele hesitar. Ele gritou mamãe e se jogou no colar dela. Quando ele desfez o fecho dela, o colar explodiu, arrancando a cabeça dela e as mãos dele num instante. Meu marido ficou sem reação, olhando para os tocos que acabaram de se formar. Ele empalideceu, gritou e eventualmente morreu. A questão é a seguinte: o meu colar não estava funcionando, claro. Se ele tivesse tirado o meu, todo mundo teria sobrevivido. Eu só queria que a mãe dele visse que eu era mais importante do que ela. Mas quer saber? Esse resultado provavelmente é ainda melhor.